Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Governo de São Paulo divulga dados sobre a eficácia da Coronavac e pede uso emergencial à Anvisa. A vacina chinesa é 78% eficiente em casos leves e protege 100% os pacientes com sintomas mais graves da doença. A eficácia da vacina Coronavac é de 78% no Brasil. O imunizante também oferece 100% de proteção contra mortes, casos graves e internações. Os dados foram divulgados hoje pelo governo de São Paulo. O Instituto Butantan também solicitou à Anvisa a liberação para o uso emergencial do imunizante chinês. Em coletiva na sede do Instituto Butantan, aconteceu a tão aguardada divulgação da eficácia da Coronavac, em um dia classificado pelo governador como histórico. A vacina do Instituto Butantan tem eficácia de 78% a 100% contra a Covid-19, apontam os estudos no Brasil. Esse resultado significa que a vacina desenvolvida pelo Instituto Butantan tem elevado grau de eficiência e eficácia. A Coronavac foi desenvolvida pelo Instituto Butantan em parceria com o laboratório chinês Sinovac e apresentou 100% de eficácia nos testes clínicos feitos no Brasil contra mortes, casos graves e internações. 78% de eficácia nos casos leves. As pessoas que receberam as vacinas, em relação às que não receberam, não tiveram nenhum caso de Covid grave. Ou seja, a vacina protegeu 100% em relação a casos graves de Covid-19. Um vídeo divulgado pelo Instituto Butantan mostra a emoção dos diretores e pesquisadores ao receberem os dados sobre a eficácia. A eficácia foi 77,96%. Intervalo de confiança 49,15 e superior 90,44. Para casos de internação hospitalar, 100% de eficácia. Na prática, se uma vacina tem 78% de eficácia, significa que 78% das pessoas que recebem o imunizante ficam protegidas contra aquela doença. Os testes começaram no mês de julho. Metade dos voluntários receberam um placebo e a outra metade, o imunizante. Porém, os detalhes do estudo não foram divulgados durante a coletiva. De acordo com o presidente do Instituto Butantan, toda a documentação será enviada à Anvisa e, posteriormente, divulgada em publicações científicas. Mas o presidente Dimas Covas afirmou que dos quase 13 mil voluntários, 220 foram infectados, sendo 120 do grupo que recebeu placebo e os outros 60 do grupo que recebeu a vacina. Hoje, depois de reuniões entre o Instituto Butantan e a Anvisa, o pedido para o uso emergencial da Coronavac foi formalizado. Apenas após a liberação da agência, o imunizante poderá ser aplicado. E o prazo para análise do pedido é de 10 dias. A expectativa do governo é iniciar a vacinação estadual a partir do dia 25 de janeiro para 9 milhões de pessoas. Na primeira fase, idosos, profissionais de saúde, indígenas e quilombolas. A vacinação será feita em 2 doses com um intervalo mínimo de 2 semanas entre elas. Com relação ao recebimento das 35 milhões de doses remanescentes, nós estaremos recebendo até a primeira quinzena de fevereiro. Lembrando que nós já temos no território brasileiro, aqui no Instituto Butantan, exatamente nessa unidade, 10 milhões e 800 mil doses da vacina do Butantan. E dessa forma, temos a condição de estar já iniciando, a partir do dia 25 de janeiro, a imunização. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, anunciou que o governo assinou um contrato com o Instituto Butantan para a compra de 100 milhões de doses da vacina Coronavac, desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Segundo Eduardo Pazuello, a aquisição só foi possível após o presidente Jair Bolsonaro assinar a medida provisória que permite a compra de imunizantes antes da autorização da Anvisa e sem licitação.
Pois é, Pazuello afirmou ainda que com a assinatura do contrato com o Butantan e os acordos com a Fiocruz e o Consórcio Mundial para a Fabricação de Imunizantes, o governo já adquiriu 354 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19. O Plano Nacional de Imunização deve começar entre os dias 20 de janeiro e 10 de fevereiro. Hoje, nós assinamos com o Butantan, assinado. Menos de 24 horas depois da medida provisória, nós assinamos o contrato para a entrega das primeiras 46 milhões de doses até abril e de mais 54 milhões de doses no decorrer do ano, indo a 100 milhões de doses. Toda a produção do Butantan, e aí eu quero ressaltar, toda a produção do Butantan, todas as vacinas que estão no Butantan serão, a partir deste momento do contrato, incorporadas ao Plano Nacional de Imunização. Serão distribuídas de forma equitativa e proporcional a todos os estados, da mesma forma como cada uma das vacinas da AstraZeneca. Toda a fabricação da Fiocruz, do Butantan ou de indústrias nacionais, a prioridade ela é do Ministério da Saúde, para o PNI. Aquilo que for excedente vai para a iniciativa privada e vai para a exportação. Mas tem que ficar claro que nós ofereceremos vacina grátis e voluntária no que depender do Ministério da Saúde e da Presidência da República para todos os brasileiros, independentemente de plano de saúde ou não. Todos. O ministro da Saúde disse também que o Brasil negocia a compra de vacinas de outros laboratórios, incluindo a Pfizer. No entanto, reclamou das exigências da empresa. Eduardo Pazuello também negou que o país esteja atrasado em relação ao resto do mundo. Se nós somarmos todos os países, inclusive os Estados Unidos, que são 4,5 milhões de doses aplicadas, não dá uma cidade como o Rio de Janeiro, hoje. E todo dia a imprensa fala que o Brasil está atrasado. O mundo ainda não vacinou o efetivo do Rio de Janeiro. O mundo ainda não tem registro definitivo de vacinas. Tem autorização de uso emergencial. É muito boa a negociação com a Pfizer, mas a quantidade e o tempo não nos atendem. E eu volto a explicar. O que nos atende é o que é fabricado no Brasil. Se não for fabricado no Brasil, as quantidades sempre serão ínfimas, se comparada à demanda do nosso país. E o que nós queremos com a Pfizer? Que ela nos dê o tratamento compatível com o nosso país. Que ela amenize essas cláusulas. Nós não podemos assinar desta forma. Em nota, o Instituto Butantan disse que a aquisição da vacina Coronavac, anunciada hoje pelo Ministério da Saúde, representa a continuidade da parceria de mais de 30 anos entre o Instituto e a pasta. O Butantan disse também que o contrato para o fornecimento das vacinas já está em análise e será formalizado em breve. Belo Horizonte bateu 3 recordes consecutivos de ocupação de leitos de UTI. E para tentar evitar um colapso no sistema de saúde, a cidade vai voltar a fechar. O anúncio do novo lockdown foi feito pelo prefeito de Belo Horizonte pelas redes sociais. Nós avisamos, nós tentamos avisar, tentamos manter, mas quase 10 dias a cidade aberta, quando os números ainda não eram perigosos, mas nós tínhamos pelo menos uma expectativa de responsabilidade. O comerciante tem que se preparar, porque sexta-feira nós estamos soltando um decreto
voltando a cidade a estaca zero. Belo Horizonte bateu 3 recordes consecutivos na taxa de ocupação de leitos de UTI. O número se aproxima dos 90%. E para evitar o avanço da Covid e um colapso no sistema de saúde, tudo o que não for essencial vai voltar a fechar a partir da próxima segunda-feira. O que se pretende nesse momento é reduzir a mobilidade social. Então, é a mobilidade social que faz o vírus circular na comunidade. Nesse momento, como nós estamos com o indicador em vermelho, é o momento de reduzir mobilidade social. O novo decreto não agradou os comerciantes. As contas juntando, escola de filho para pagar, o mês que mais tem, né? Vem os impostos, os custos todos e a gente fechar, e agora como que a gente vai fazer? Durante o primeiro lockdown, esta loja de roupas ficou fechada 6 meses. Reabriu em agosto e agora vai ter que baixar as portas novamente. Essa virada de ano que a gente contava com uma nova história, uma nova proposta, né, pra gente, pro setor total do comércio. E aí uma notícia dessa, então assim, estamos desolados sem saber o que fazer. Surpresa nada agradável também para o dono dessa cafeteria, que afirma cumprir todas as normas sanitárias. Podem ver que nós estamos ao ar livre, está aí com o espaçamento exigido, né? E agora para a gente fechar está ficando realmente muito difícil. A Câmara de Dirigentes Lojistas de BH se surpreendeu com a decisão e pede a reativação de leitos que foram desativados ao longo da pandemia. Pelas contas da CDL, foram fechados 177 leitos do Sistema Único de Saúde. E se eles estivessem ativos, a taxa de ocupação cairia pela metade. Nós não temos nenhum dado que correlacione o aumento dos casos da Covid ao funcionamento do comércio na nossa cidade. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que trabalha com uma expectativa de um aumento ainda maior da demanda por internações de pacientes com Covid nos leitos de UTI, em decorrência das festas de fim de ano, tanto nos hospitais públicos quanto nos privados. E o governo de Pernambuco anuncia redução de público em festas e avalia fechar as praias para conter avanço da pandemia. As informações com a Caroline Fernandes. As cenas das praias lotadas no fim de semana acenderam o alerta das autoridades. Para diminuir a curva de contágio do novo coronavírus, novas medidas restritivas foram anunciadas. Desde o início da pandemia, Pernambuco já registrou mais de 228 mil casos da Covid-19 e 9.763 mortes pela doença. Em coletiva à imprensa, o secretário estadual de Saúde, André Longo, anunciou que entre as novas restrições está a redução da capacidade de público para eventos de qualquer tipo. Shows e festas terão sua proibição prorrogada até o final do mês. Esta proibição abrange festas de qualquer tipo, sejam em restaurantes, barracas de praia, hotéis ou outros estabelecimentos, com ou sem a venda de ingressos. Com a pandemia, o setor de bares e restaurantes amargou prejuízos. A gente não conseguiu reabrir o bar após aquele período maior de isolamento social, onde fecharam os estabelecimentos. Tentamos de todas as formas o crédito prometido pelo governo federal, mas não conseguimos, infelizmente, e ficou muito difícil continuar. As praias também poderão voltar a ter acesso proibido caso não haja uma redução na curva de contágio da Covid-19. A Secretaria de Saúde do Amazonas vai contratar novos profissionais para reforçar o atendimento no combate à Covid-19. Cerca de 1.400 profissionais de saúde serão chamados a partir de um banco de dados do Ministério da Saúde. A preferência é para os que moram no Amazonas. Depois, as contratações serão abertas aos demais estados. Ontem, o Amazonas voltou a bater recorde diário de internações. Foram 221 novas hospitalizações. 42 pessoas morreram nas últimas 24 horas. E hoje, segundo os dados do Ministério da Saúde, o Brasil ultrapassou a marca de 200 mil mortes pelo novo coronavírus. Ao todo, são 200.498 mortes, uma triste marca neste início de ano.
O Brasil também tem mais de 7 milhões de pessoas recuperadas da doença e 664 mil permanecem em acompanhamento. Em nota, o Ministério da Saúde lamentou as mortes causadas pela pandemia e até aqui e disse que o momento é de união e solidariedade. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param. E você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e, se for cliente da Caixa, ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Ao conversar com apoiadores hoje, o presidente Jair Bolsonaro comentou a invasão do Congresso dos Estados Unidos. Bolsonaro disse que os votos foram potencializados e que as pessoas votaram várias vezes durante as eleições norte-americanas. Para Bolsonaro, o ato serve de alerta para o Brasil. O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema, a causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então lá, né, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos Correios por causa da tal da pandemia, e houve gente lá que votou 3, 4 vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. Então a falta dessa confiança levou a esse problema que está acontecendo lá. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 22, vai ser a mesma coisa. A fraude existe. Daí a imprensa vai falar sem prova e diz que a fraude existe. Eu não vou responder esses canalhas da imprensa mais, tá certo? Eu só fui eleito porque tive muito voto em 18. Se nós não tivermos o voto impresso em 22, uma maneira de auditar o voto, nós vamos ter problema pior do que os Estados Unidos. A Procuradoria-Geral da República quer que o governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, explique por que chamou o atual secretário estadual de Saúde, Carlos Alberto Chaves, de mentiroso. Durante uma transmissão ao vivo na internet, terça-feira, que durou cerca de 40 minutos, o governador afastado do Rio, Wilson Witzel, chamou o atual secretário de Saúde, Alberto Chaves, de mentiroso. E eu queria dizer para o secretário de Saúde do Rio de Janeiro atual, o senhor é um mentiroso, doutor Chaves. Desculpa, o senhor tem 70 anos de idade, o senhor tinha que ter vergonha na sua cara de ter ido naquele tribunal mentir. Witzel se referia à declaração dada por Alberto Chaves no mês passado, durante depoimento no Tribunal Especial Misto, que julga o processo de impeachment do governador afastado. Chaves foi ouvido como testemunha. Segundo a PGR, Witzel estaria coagindo uma testemunha por meio de grave ameaça para defender interesse próprio. Se eu tivesse lá presente, eu pedia a tua prisão, a tua condução coercitiva para que você peça desculpas ao tribunal, que eu sou um mentiroso. Em uma rede social, Witzel afirmou que exerceu seu direito de defesa na transmissão ao vivo, que não ameaçou o secretário, já que o depoimento foi prestado em data anterior à crítica feita por ele. Wilson Witzel foi afastado do cargo em agosto do ano passado por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ele é acusado de cometer fraudes em contratos da saúde. Apesar disso, segue recebendo os vencimentos como governador. Em novembro, o Tribunal Misto reduziu em 1/3 o salário dele, mas o governo do estado continua repassando o valor integral. Além disso, Witzel foi beneficiado por uma decisão do governador em exercício, Cláudio Castro, que aumentou em 11% o próprio salário, o de secretários e de subsecretários. Candidato à presidência da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, esteve em Manaus e defendeu que a campanha de vacinação comece pelo Amazonas. A capital do estado já enfrenta um aumento no número de casos, mortes e hospitais lotados.
O candidato a presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai pressionar o Ministério da Saúde para que a vacinação comece o mais rápido possível e pelo Amazonas. Para isso, o parlamentar foi até Manaus em busca de apoio da bancada amazonense. De acordo com Lira, o Amazonas corre o risco de uma segunda onda da doença ainda mais complicada do que a primeira, quando o sistema funerário entrou em colapso devido à quantidade de mortes ocasionada pelo vírus. Nós temos que conversar a vacinar. E se uma prioridade for feita, se de uma maneira assim, muito emblemática, é que se comece por aqui. Não é aqui que está o maior problema, não é aqui onde está o maior epicentro, não foi aqui onde teve a pior primeira onda, não é aqui onde se avizinha que pode ter também uma segunda onda muito complicada. Durante a visita, o candidato também criticou a presidência de Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro. Ele disse que as decisões de Maia no ano passado foram tomadas em caráter pessoal, o que prejudicou o país. A mulher que recebeu um presente contendo explosivo ainda está internada. Ela contou como tudo aconteceu ao abrir o pacote. A Polícia Civil ainda procura pelo suspeito de ter mandado uma bomba como presente para Edileuza Cardoso Ramalho dos Santos, de 50 anos. Nós temos uma linha principal de investigação, né? O suspeito seria um ex-namorado dela, que teria enviado esse presente juntamente com o buquê de flores. O principal suspeito enviou uma mensagem para um dos filhos da vítima, perguntando sobre a saúde de Edileuza e negando qualquer participação no crime. A família não acredita na inocência dele. É o suspeito porque não vem estar aqui a versão dele. Se ele é suspeito, ele tem que aparecer, né? A Edileuza continua internada em observação na Santa Casa de Francisco Morato, com ferimentos no rosto e nos braços. Hoje, mais calma, ela tentou contar como tudo aconteceu. Eu trabalhei na terça-feira. Quando eu cheguei em casa, aí o meu filho Jonathan estava lá. Aí nós começamos a conversar, aí eu vi a caixa de presente e o buquê de flores em cima da mesa. Quando eu abri o papel, era uma caixa de sapato. Aí quando eu abri a caixa de sapato, tinha uma sacola. E aí começou a sair fogo. E aí eu já não lembro de mais nada. Quando eu acordei, eu já estava no hospital. A explosão foi tão forte que destruiu parte do telhado da casa e danificou a porta do banheiro. Se for preso, o suspeito deverá responder pelos crimes de homicídio duplamente tentado, dano, explosão e por expor ao risco a vida e a saúde de terceiros, já que, de acordo com a polícia, o pacote permaneceu na floricultura por 3 dias, colocando em risco a vida dos funcionários e também do motoboy, que transportou a caixa com a bomba. A família de Edileuza ainda conta os prejuízos causados pela explosão. Enquanto isso, ela deixa um recado para as mulheres. Então procure ajuda, vai na delegacia, faz um boletim de ocorrência, avisa para os parentes, não fica calada, porque eu poderia estar morta. Um flagrante de agressão no interior de Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram quando um homem dá um soco e em seguida atropela uma mulher. As cenas foram registradas em Araguari, no Triângulo Mineiro. A imagem mostra o carro da motorista já estacionado, quando o agressor para logo atrás. Ele desce e vai em direção à vítima, que está dentro do veículo. Depois de discutir com ela, o agressor dá um soco na motorista. O homem volta para o carro e a mulher vai em direção a ele. Quando ela está retornando para o veículo, o agressor faz uma manobra e atropela a vítima, que é jogada em cima do capô e cai no meio da rua. Em seguida, vai embora. De acordo com informações, ele teria xingado a mulher minutos antes em um cruzamento e a perseguiu. O homem foi preso em casa e liberado depois de prestar depoimento. A Polícia Civil de Minas Gerais instaurou um inquérito para apurar o crime de homicídio tentado. Nos próximos dias, deve ouvir a vítima e testemunhas. A Polícia Civil encontrou cerca de 5 mil pés de maconha em uma chácara em Araçoiaba da Serra, no interior de São Paulo. As plantas eram cultivadas em uma estufa equipada com sistema de irrigação e ventilação. O local foi encontrado depois de uma denúncia anônima. 5 pessoas foram presas e cerca de 1.000 quilos de maconha apreendidos. No Rio de Janeiro, os corpos de 2 idosos foram trocados dentro de um hospital particular. Um deles foi até sepultado.
Há 3 dias, Eduardo perdeu o pai e ainda não conseguiu enterrá-lo. Valdir Rosa da Silva, de 81 anos, lutava contra um câncer e foi internado neste hospital particular na Tijuca, zona norte do Rio. Na madrugada da última segunda-feira, não resistiu. O rapaz da funerária abriu a sacola, eu falei, não é meu pai. Aí o cara da funerária falou assim, como assim não é seu pai? Eu falei, não é meu pai. Aí tinha uma etiqueta de identificação colada no corpo e na sacola. E a etiqueta tinha o nome dessa pessoa. O corpo era de Aiton Paula Ferreira, de 66 anos. O idoso morreu no mesmo hospital, vítima de Covid-19. A família dele enterrou, por engano, o corpo de Valdir. Com o caixão fechado por conta das medidas sanitárias para doenças infecciosas, o erro passou batido. Falei com o filho da pessoa e eu falei, olha, eu vim aqui pegar o corpo do meu pai e o meu pai não está aqui, cara. Quem está aqui é o seu pai. E ele não acreditou. Então entramos lá na capela, novamente abrimos a sacola, ele foi lá, olhou e falou assim, cara, é meu pai. As famílias acionaram a justiça em busca de uma autorização para exumar o corpo de Valdir. O processo só foi concluído hoje. O hospital informou que abriu uma sindicância interna para apurar as circunstâncias da troca dos corpos. A unidade justificou dizendo que no momento em que a funerária fez a remoção, o reconhecimento de Aiton foi feito por um familiar, o que pode ser comprovado por imagens de câmeras de segurança. Acho que nada vai conseguir mudar o que aconteceu, apagar isso das nossas mentes, né? Mas a gente vai entrar na justiça, pelo menos para que não aconteça de novo. No fim de dezembro, um caso semelhante aconteceu em Niterói, região metropolitana do Rio. Maria Neuza Correia, de 87 anos, foi enterrada no lugar de Ulisses Gonçalves, de 68 anos. Os dois estavam no mesmo hospital particular e morreram de Covid-19. A exumação só aconteceu depois que as famílias entraram na justiça. Procurada, a concessionária Rio Pax, que presta assistência funerária, não se manifestou até o momento. O índice que mede a inflação para famílias com renda entre 1 e 2 salários mínimos e meio acumulou alta de 6,30% em 2020. Segundo os dados divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas, os preços de alimentação foram os que mais subiram no ano, seguido pelo setor de habitação. Essa foi a maior alta anual para o índice de preços ao consumidor classe 1 desde 2016. E agora vamos à previsão do tempo com Igor Silveira. Olá, boa noite. A sexta-feira promete chuva forte em praticamente todo o Brasil e só nos pontos que estão em amarelo é que o tempo segue firme. No Rio Grande do Sul, o sol está garantido e não deve chover. Só no Paraná e em Santa Catarina que o tempo fica instável e com chuva no período da tarde. E ontem o temporal, acompanhado de ventania, assustou os moradores de Belo Horizonte. A chuva foi tão forte que causou alagamentos, enxurradas e até carros foram arrastados. E olha, essa chuvarada deve continuar até o final de semana por causa da junção do ar quente e úmido que formam as nuvens carregadas. E essa condição serve para São Paulo, para o Rio de Janeiro e também para o Espírito Santo. Já no Nordeste o calorão continua, mas atenção para a baixa umidade relativa do ar. Só deve chover e no período da tarde entre o Maranhão e o Piauí. Na região norte o dia será nublado e em Manaus a máxima chega aos 31 graus. No centro-oeste não é diferente, o sol aparece e pode chover a qualquer hora do dia. Em Cuiabá, os termômetros registram 36 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da Rede TV. Eu fico por aqui, uma ótima noite e até mais. E o Rede TV News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Boa noite.